Hoje eu vim trazer para vocês um tema que todo mundo gosta muito de falar, mas eu acho que nem todo mundo entende muito bem, que é sobre o comportamento vitimista, né? O comportamento vitimista, ele é o comportamento que impede qualquer ser humano de chegar a algum lugar, de progredir, de sair do lugar, literalmente, em todos os aspectos. Em todos os aspectos da vida humana, o comportamento vitimista impede um ser humano de progredir, né? Então, para quem acredita que o ser humano veio aqui à Terra para evoluir, quem é vitimista não vai evoluir enquanto se mantiver com essa postura e com esse comportamento. O que é um comportamento vitimista? O comportamento vitimista é aquela pessoa simplesmente que é aquele comportamento de pessoas. Eu vou fazer um adendo aqui. Conforme eu for falando, virão muitos nomes na sua cabeça, tá? Só que isso não é sobre os outros. Isso é sobre você que está aqui ouvindo este vídeo. Então, toda vez que você ouvir alguma coisa, você lembrar de alguém, desconecta da outra pessoa e foca no seu comportamento. Porque a vida da outra pessoa é da outra pessoa. Mesmo que essa outra pessoa seja seu filho, mesmo a sua filha, mesmo que a outra pessoa seja seu marido. E a gente vai chegar nesse ponto, ok? Então, o comportamento vitimista é aquele comportamento da pessoa que ela não consegue, ela não sabe. Muitas vezes ela não sabe. E quando alguém fala, ela não aceita. Mas ela não consegue se responsabilizar pelos seus próprios resultados. A responsabilidade é aquela pessoa que precisa culpar o outro, ou uma situação, ou o governo, ou o sistema, ou porque eu sou preta, ou porque eu sou branca, porque eu sou ruiva demais ou ruivo demais, porque eu sou pobre, porque eu sou muito rico. Enfim, a responsabilidade dos resultados dessa pessoa são sempre responsabilidade de fatores externos e de pessoas ou de qualquer outras situações, circunstâncias, seja lá o que for. Então, é aquele perfil, aquele traço de personalidade que não se responsabiliza por nada. Ou tem dificuldade de se responsabilizar e quando se responsabiliza, logo abre mão, logo larga a mão, porque é onde ela se sente confortável. E assim, não é no sentido de julgamento, porque todo mundo, em algum momento da vida, pode cair na armadilha da vitimização, gente. Não tem, porque eu sou blindada, Não, não é assim que funciona. Entende? Então, o que acontece? No relacionamento afetivo, por exemplo, matrimonial, né? No início da relação, os dois, né, se consideram responsáveis pelo progresso da relação. A partir de determinado momento da relação, depois que a obsessão da paixão ela começa a diminuir, né? E ela dá lugar a visão real de como o outro funciona, de como as coisas são, começam o momento das acusações. Porque ele é desse jeito, porque ela é daquele jeito. Outras situações piores. Depois que eu tive filho, ela me largou, ela me abandonou. Depois que eu tive filho, depois que a gente teve filho, tudo responsabiliza o filho pelo degringolar da relação. E a criança não tem nada a ver com essa história. São péssimos pais se vocês fazem isso, inclusive. Porque a criança não tem responsabilidade porque ela veio por um ato feito, né, de dois adultos, ok? Então a criança não tem responsabilidade sobre nada, muito pelo contrário, ela veio aqui para ensinar vocês a se tornarem seres humanos melhores. Através dela vocês conseguem progredir e evoluir. E dentro dessa situação, todo mundo tem o hábito de olhar para fora, para o comportamento do outro. Ele não me ouve, ele não me enxerga, ela fala demais, ela reclama de tudo. Enfim, o tradicional entre homem e mulher. Só que isso sempre vai acontecer, e se acontece com você, observe,
Toda vez que a gente acusa o outro do comportamento do outro na nossa vida, a gente está se isentando daquela responsabilidade. Porque o retorno que a gente tem é sobre aquilo que a gente dá. E eu falo isso porque eu já estive nesse lugar, entende? Eu já estive nesse lugar de vitimização sem perceber que eu estava me vitimizando. Né? Eu sempre trabalhei desde cedo e tudo mais, e depois que E meu marido sempre quis ser pai. Ele já tem um filho, já tinha um filho do casamento anterior, mas desde que ele me conheceu, ele tinha um desejo muito forte de ter uma filha. Ele era muito claro. Ele co-criou a nossa filha, né? Ele queria ter uma filha comigo, ele queria que a gente tivesse uma família, desde que ele me conheceu. Eu não tinha esse sonho de engravidar, de ser mãe. O meu sonho, na verdade, era adotar. E, na verdade, eu amo minha filha de paixão, né? Minha filha é maravilhosa, ela é linda. E eu ainda sinto que eu vou encontrar meu outro filho, né? Ela veio e ela veio para me ensinar muito. Eu aprendo muito com a minha filha. Através dela eu cresci tanto, nossa. Mas voltando a priori, eu não tinha esse sonho de ser mãe, de maternar e tudo mais. Anos se passaram, né? A gente se desenvolveu muito na nossa relação, passamos por vários momentos de catarse, passamos por vários momentos de transição. Já quase nos separamos por diversas vezes. Só que dentro disso, dentro de todo esse processo, cada ciclo que a gente passou, e que a gente ainda vai passar por outros, claro, a gente vai fazer 10 anos esse ano, 2025, a gente passou por cada ciclo e se tornou mais forte, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre estudei muito sobre como o ser humano funciona, sempre busquei entender muito. Só que até eu conhecer o Elton Euler, eu não estava me responsabilizando pelo resultado da minha relação. Então eu me vitimizava tudo. E quando eu conheci, né, o Elton, né, as palestras dele, a comunicação dele, eu já tinha minha filha. E eu responsabilizava o meu marido, eu responsabilizava o fato de ter aceitado ser mãe, eu responsabilizava muita coisa, assim. E eu sabia que eu tinha responsabilidade, mas eu não sabia onde estava a minha responsabilidade. Então, a nossa relação, além de, né, toda relação depois que tem filho, ela se transforma, ela muda, porque a gente está se encontrando enquanto mãe, o homem está se encontrando enquanto pai. Somos pessoas diferentes, a nossa vida é diferente, não somos mais 2, somos 3, né, às vezes 4. Então a gente está se identificando enquanto um novo ser humano responsável por um outro ser humano, e ainda temos a responsabilidade para com o nosso cônjuge, a nossa cônjuge. Então é todo um novo cenário que a gente precisa se dar o tempo e a permissão de passar por essa fase de transição. É um ciclo. E eu tinha muita dificuldade de aceitar o fato de eu ter parado de trabalhar. Eu pensava assim, para homem nada muda, nunca. O homem tem filho, nem parece ter filho, porque não precisa parar de trabalhar, é tudo nas costas da mãe, tudo nas costas da mulher, a gente que muda tudo, muda corpo, muda tudo, né? Aquela coisa, o tradicional de sempre. Eu já me comportei dessa forma, né? E depois que eu tive acesso a uma informação que eu não tinha, ou que estava armazenada em algum lugar que eu não sabia, foi o seguinte, eu mudei a minha relação a partir do momento que eu mudei a minha postura. Então eu passei, o que eu entendi? Que para eu ter o melhor marido do mundo, eu precisava me tornar a melhor esposa do mundo. O Elton dizia assim, seja a mulher para o homem que você quer ter. Uma relação ruim precisa acabar para que uma relação nova possa surgir, mesmo que seja com a mesma pessoa. Isso, pra mim, foi assim, pum, explosão, porque tudo começou a fazer sentido. E a gente, e eu trouxe pra mim de novo a autorresponsabilidade. Eu sempre fui muito autorresponsável.
Só que depois do casamento, depois de filho, depois de eu me ver numa situação que eu achava que eu não tinha como sair, eu comecei a me vitimizar sem perceber que eu estava me vitimizando. E isso estava trazendo uma consequência desastrosa para a minha relação. E sempre tive um marido maravilhoso. Ele é um cara sensacional, maravilhoso, sim. E como pai também, se desenvolvendo e tudo mais. Sempre fui prioridade para ele. Ele sempre fez o possível assim para poder me proporcionar coisas boas. Só que ninguém é perfeito, assim como eu não sou perfeita. Só que eu me achava, né? Eu me achava muito mais formada do que ele. Eu não sei explicar muito bem, mas eu tinha um ar de superioridade, quando na verdade eu estava extremamente inferior, porque eu estava numa posição de vítima. Eu o acusava pelo resultado da nossa vida. E, gente, isso é. Nossa, isso é o estado mais baixo de vida que a gente pode ter, onde nada flui, nada progride, nada acontece. Quando eu tive essa informação e ao invés de eu brigar, não, primeiro eu briguei. Não é possível que tudo seja responsabilidade minha, não é possível. A pessoa se comporta dessa forma e eu tenho que assumir a responsabilidade para mim. É mais peso que eu olha só, é mais peso que eu trago. Foi aquela coisa na minha cabeça. Mas eu sempre busquei trazer a responsabilidade para mim. Eu sempre busquei estudar para aplicar na minha vida, para ter os resultados e para depois, em algum momento, caso alguém precise, eu passar para outras pessoas. E foi isso que eu fiz mais uma vez na minha vida. Eu falei, vou aplicar essa bagaça aí. Vou ver como é que vai ser. E eu comecei a aplicar. Coisa que eu não fazia. Simples. Botar comida para ele no prato. Aí entra aquela outra questão, né, de competição. Eu competia muito com ele dentro de casa sem saber que eu estava competindo, entende? Eu queria um trabalho que pagasse mais, eu queria isso aqui, e era uma disputa de, sabe, quem vai crescer mais. Eu culpava ele pelo fato de eu não ter crescido mais profissionalmente e dele ter se alavancado, entende? Sendo que, na verdade, isso foi escolha minha. A mulher tem a mania de achar que ela vai mudar o homem. E eu levei ele para o caminho que eu queria que ele fosse. Eu fui uma boa mulher nesse aspecto. Só que eu fui ruim para mim, porque eu queria que ele evoluísse, né? E eu parei. E depois, eu decidi deixar de fazer as minhas coisas, de realizar os meus sonhos, para contribuir para a evolução dele. Ele evoluiu muito. Depois eu me vi estagnada e eu responsabilizei ele, sendo que nem ele sabia que eu tinha feito essa escolha. Outra coisa também, eu entendi a minha responsabilidade sobre aquele meu momento de vida, que eu já poderia estar pós-graduada, porque no ano que eu conheci foi o ano que eu me formei. Poderia estar pós-graduada, fazendo um mestrado, que era um sonho meu, ser uma grande profissional e tudo mais. E ainda só que não na minha área de formação. E eu responsabilizava ele até por isso, até pela minha estagnação profissional. E ele não sabia, ele foi saber anos depois, sabe? E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a me responsabilizar, a assumir a minha feminilidade, porque eu era muito masculina e ele era muito feminino. Então, com a Auto Euler, eu aprendi a entender que cada um tem o seu papel na vida, na sociedade, numa família, sabe? Uma criança precisa de uma mãe presente, né? Eu aprendi que a mulher, ela pode trabalhar, né? Ela deve trabalhar quando ela é casada, ela tem que? Não. Deve? Não. Ela pode? Pode. Mas quando tem filhos pequenos, geralmente a gente vê hoje o resultado na sociedade, que o filho pequeno ele precisa da mãe, né? Então, eu consegui assumir, e ainda assim aos trancos e barrancos, eu consegui assumir esse meu papel do feminino na relação e parei de disputar com meu marido. Mas, isso foi um processo, não foi do dia pra noite, tá?
Quando eu saí, quando eu pedi as contas do meu trabalho, eu achava que o meu marido não ia me admirar mais, porque o olhar dele para mim era de admiração em muitas coisas, exceto quando eu agia como vítima, né? E, e eu achava que ele ia parar de me admirar e a nossa relação ia acabar por causa disso. E eu senti realmente que ele parou de me admirar. Mas depois que eu assumi a responsabilidade, e quando eu senti que ele parou de me admirar, olha só, eu percebi que ele parou de me admirar porque o olhar dele para mim tinha mudado, né? E aí eu comecei a sentir o quê? Insegurança, ou seja, uma mulher que era extremamente segura começou a se sentir insegura. E tudo isso porque eu estava naquela condição de vítima. Então eu chamava a atenção dele porque ele não estava me admirando mais, olhar, o comportamento dele estava diferente comigo, estava mais frio, estava mais apático, tudo mais. Sendo que tudo isso era resposta sobre como eu estava me sentindo. E o meu sentimento gerava minhas emoções, geravam meus pensamentos que geravam as minhas ações. Então, quando eu entendi que quando eu saí do trabalho e comecei e assumi a responsabilidade do meu lar, de ser esposa, de ser mãe da minha filha integralmente, embora ela estude e tudo mais, mas eu estar presente para ela, poder estar mais presente para mim, eu passei pelo processo de eu deixar de me admirar. Quando eu deixei de me admirar e eu achava que eu estava repetindo um ciclo de fracasso, por referências negativas familiares, eu comecei a ficar. Aí eu entrei ainda mais nessa condição de vítima, né? Aí quando eu percebi, depois daquelas frases, né? Torne-se a mulher para o homem que você deseja ter. Como assim, torne-se a mulher para o homem que você deseja ter? O que é isso, Elisandra? Vamos lá. Um homem, um homem próspero, né? Isso vale para mim também. Torne-se um homem para a mulher que você deseja ter. Um ser humano próspero, ele só vai conseguir se conectar com outro ser humano próspero. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro, eu falo de essência, eu falo de a pessoa se sentir, ser próspera. Um ser humano que tem a rédea da própria vida, ela vai se comunicar com outro ser humano que também tem a rédea da própria vida. Entende? Um ser humano, um homem bom, ele vai se comunicar com uma mulher boa, se ele se sentir merecedor. Mas um homem, efetivamente, aquele cara que sabe que é bom, aquela mulher que sabe que é uma mulher boa, que é uma mulher que luta em prol da relação, que não se abandona, que tem os próprios objetivos, que tem suas metas claras. E quando eu falo meta, não é só sobre trabalho, não é só sobre dinheiro, a vida acontece em vários aspectos, né? E ela vai se conectar com um homem que tem a mesma frequência, a mesma energia, entende? O mesmo nível de permissão. Então eu comecei a me tornar a mulher, eu mudei minha postura, comecei a trabalhar mais a minha feminilidade, comecei a me arrumar melhor. Eu botava comida no prato e levava para que ele se sentisse incentivado, para que ele se sentisse amado, para que ele se sentisse bem-quisto, querido, para que ele se sentisse numa posição do masculino, porque ele estava na rua fazendo o que ele tinha que fazer, para que eu estivesse em casa fazendo o que eu tinha que fazer. Só depois que eu consegui me valorizar pelo que eu vivi, pelo meu cenário de vida que eu escolhi, tudo mudou. Todo o meu olhar para isso. Hoje, antigamente eu me sentia envergonhada de estar durante o dia na rua e não no trabalho. Hoje em dia eu ando com muito orgulho. Gente, eu agradeço tanto por ter a oportunidade de fazer academia de manhã, ou no meio da tarde, de fazer meu Muay Thai, sabe? De levar a minha filha para o colégio, de estar com ela mais tempo, de não ficar aquela coisa corrida, porque eu tenho que me arrumar, porque eu tenho que trabalhar. Gente, porque eu já vivi isso também, eu já tive esse momento. E eu me sentia a Mulher Maravilha, a guerreira. Outra coisa também, eu precisava viver em guerra, precisava viver em luta, porque foi assim que eu cresci. As mulheres da minha vida soube se orgulham de ser guerreiras. Eu não quero mais ser guerreira, guerreira é a Xena.
entendeu? Eu quero ser mulher, quero ser feminina. E hoje eu estou nesse processo de me tornar ainda mais isso tudo. Conquistei tudo que eu quero, não, mas, gente, uma transformação tão pessoal, assim, uma coisa interna tão gratificante, é tanta gratidão que eu sinto, é tanto. Eu sou feliz, assim, eu sou alegre pela vida que eu tenho, sabe? E eu ainda não tenho carro, eu ainda não tenho a casa que eu quero, dos sonhos, não tenho tem um monte de coisa material que eu ainda não tenho. Mas eu tenho um relacionamento maravilhoso porque eu me posicionei para construir, para reconstruir essa relação, para assumir a minha feminilidade, permitir que ele assumisse o masculino da relação, sabe? E em todos os aspectos mesmo, sabe? Hoje eu fico feliz de cuidar da minha casa, de ornar a minha casa, de buscar minha filha, de levar a minha filha. Eu fico feliz de esperar o meu marido, preparar um lanche, coisa que antigamente pra mim, gente, era inviável. Antigamente pra mim seria, nossa, eu vou botar comida pra ele, tem mão. Era nesse nível, sabe? E depois que eu assumi o meu feminino e dei espaço pra ele assumir o masculino, as coisas fizeram assim na nossa vida, as coisas começaram a caminhar. E ele cresceu, cara, meu marido cresceu muito no âmbito pessoal, como se chega a me arrepiar. Ele cresceu muito no âmbito pessoal. Até fico emocionada, ai que chato. Não vou cortar não. Sabe, no âmbito profissional, porque ele se sentiu incentivado, ele se sentiu desafiado, ele se sentiu amado. E ao passo que eu me transformava internamente na mulher para o homem que eu queria na minha vida, ele se transformou, sem eu falar ai, gente, só com mudança de comportamento, no homem que eu desejava ter na minha vida, que naquele momento eu não estava sendo a mulher que ele queria ter e ele não estava sendo o homem que eu desejava na minha vida. Através da minha autorresponsabilidade, eu saí do campo de vítima, assumi o compromisso comigo mesma de gerar os resultados para a minha vida que eu queria. E eu continuo assumindo, sabe? A minha filha deu um salto de desenvolvimento depois que eu assumi a responsabilidade sobre direcionar ela para onde ela precisa ir. Ela só tem 4 anos e meio, mas ela deu um salto muito grande de desenvolvimento. Meu marido deu um salto muito grande. Gente, eu dei um salto muito grande. Eu dei um salto surreal, como diz Elaine Orive, um salto quântico. Sabe? E assim, tudo isso saindo da posição de vítima, assumindo a minha responsabilidade, assumindo o meu papel, sem atropelar o outro, sem culpar e responsabilizar o outro. Tanto que quando eu mudei a minha postura dentro da minha casa, do meu lar, comigo mesma, e dando a ele o que é dele e assumindo para mim o que é meu, dar ao outro somente aquilo que cabe a ele, que pertence a ele, sabe? As coisas começaram o universo começou a agir a meu favor. Por quê? Porque eu simplesmente assumi a responsabilidade dos meus resultados. E isso é pra tudo na vida. É pra tudo. Eu diminuí o julgamento, eu parei de julgar, porque quando a gente fica julgando, a gente tá apontando o dedo, como diz, né? Que tem quantos apontaram pra mim? Tem 3. Julgamento é isso. Eu abri mão, literalmente. Eu abri mão do julgamento, eu abri mão de culpar os outros, eu abri mão de culpar qualquer coisa externa. E toda vez que eu tenho que alguma coisa não tá legal pra mim, primeiro, eu agradeço, porque tudo que acontece na minha vida é oportunidade, é algo que eu preciso para poder elevar o meu nível de vida. Quando eu falo nível de vida, elevar a mim mesma enquanto ser humano, para eu me reconectar com a essência. E quanto mais eu cresço, mais eu prospero, mais a minha casa prospera, mais o meu marido prospera, sabe? Então, eu dei o meu exemplo pessoal, né? E eu vou encerrar por aqui, que esse vídeo deve estar ficando muito longo, mas no cerne da questão a vitimização
retarda o sucesso. A vitimização retarda a conquista. A vitimização retarda uma boa maternidade, uma boa paternidade. A vitimização retarda, impede um relacionamento de ser feliz. Impede duas pessoas de conseguirem se entender. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade dentro de uma relação. E isso não é para ficar se culpando. Culpa é uma coisa, culpa traz peso, responsabilidade traz responsabilidade. É só isso. O que eu preciso fazer para ter resultado diferente? E só faz. É só isso. E todos os dias. É uma questão de autoobservação constante, segundo a segundo. Parar de reclamar, parar de criticar os outros, parar de olhar para o outro e apontar o dedo. Sabe? O que eu preciso fazer para mudar o meu resultado? E fazer. É só isso. Então, fico por aqui. Até a próxima.